Olá, bom dia. Nesta aula, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o estudo do texto. Nós, na outra aula, fizemos o quê? A leitura, não foi? A leitura de uma fábula. Qual foi a fábula que nós fizemos a leitura? Muito bem, a raposa e o corvo. E hoje nós vamos fazer o estudo do texto. Ah, mas antes eu quero saber. E aí, você gostou da fábula? O que é que você achou de interessante nessa fábula? Você vai me dizer, tá bom? Então, vamos ao nosso estudo do texto. É uma atividade muito legal e muito importante para a nossa vida e interpretação de texto, não é verdade? Então, vamos lá. Estudo do texto. Com a orientação do professor, participe da leitura da fábula em voz alta. Leia, prestando atenção nos sinais de pontuação e no sentido das frases. Ah, pronotou que muitos, né? Alguns fizeram a leitura, não foi? Da fábula. E quem quiser ainda pode fazer o quê? Pode fazer a leitura, não é? Fazer a leitura da fábula e prestar atenção no quê? Nos sinais de pontuação, né? Os sinais de pontuação, nós vamos fazer um estudo sobre ele e ele é muito importante para que nós façamos a leitura com o quê? Com expressividade, não é? Olha só, nós temos o quê? O ponto de interrogação, que ele indica o quê? Dúvidas. Nós temos o ponto de exclamação, que ele indica surpresa, ou quando alguém dá uma ordem, vai logo, não é? Então, você precisa ver essa expressividade, né? Essa expressividade no texto através dos sinais de pontuação, não é? E o travessão, ele indica quando um personagem está falando, não é? Os dois pontos, ele anuncia a fala de alguém. Olha só, uma citação, não é? Então, então vamos ficar atentos aos sinais de pontuação, porque eles são importantes, não é? Para o quê? Para o estudo do texto, certo? Então, vamos lá. Com a orientação do professor, participe da leitura. Você pode fazer a leitura, tá bom? Agora, vamos fazer o quê? Responda. Qual o título da fábula lida? Você vai escrever neste espaço, tá bom? Quais são os personagens da história? Quem são esses personagens? Você vai escrever nesse espacinho, nessa linha, tá bom? Geralmente, o título das fábulas é formado por um nome de quê? De personagens. Exemplos, olha só lá os personagens que são. A lebre, a tartaruga, a cigarra e a formiga, a rã e o boi. Não é isso? Pois é. Conte aos colegas se o que você imaginou sobre a história antes da leitura estava certo ou não e por quê. O que é que você imaginou antes de você fazer a leitura? Você vai dizer, tá bom? Se estava certo ou não. Número 5. Após roubar um pedaço de carne, para onde o corvo foi? Olha lá, você vai escrever nesse espacinho abaixo. Sempre que você estiver com dúvida, o que é que você vai fazer? Você vai voltar ao texto e ler quantas vezes forem necessárias para que você entenda completamente, tá bom? Pronto. 6. Circule no texto a fala em que a raposa elogia o corvo. Você vai circular no texto, tá bom? No texto, a fala em que a raposa elogia o corvo. E depois, número 7. Depois dos elogios da raposa, o que aconteceu? Olha lá, depois dos elogios da raposa, o corvo inclinou a cabeça e olhou para baixo com ar impaciente. Queria perguntar o que lhe faltava, mas não podia abrir o bico. Por que ele não podia abrir o bico? Você vai responder nesse espaço, tá? E agora, número 8. Sublinhe no texto a frase em que o corvo mostra sua voz. Você vai
sublinhar no texto, né, a frase em que o corvo mostra sua voz. O que aconteceu quando o corvo falou? Você vai dizer, certo? Tá bom? Nesse espaço, nessa linha abaixo. Número 10. Vamos rever a sequência do que acontece na fábula. Numere as frases na ordem dos fatos da história. Olha lá, ó. Esses aqui são os fatos que acontecem, olha lá, as frases lá na história. E você vai colocar na ordem correta. Vamos ler algumas? Olha lá. Uma raposa que vinha passando elogiou o corvo, mas disse que ele não tinha voz. Qual o número dessa frase? Você vai olhar lá no texto e vai organizar e vai dizer qual o número dela, em que ordem ela aparece, certo? O corvo crocitou para mostrar que tinha voz. Aí você vê essa também, onde é que ela aparece, certo? Qual o número dela? O corvo estava pousado no galho de uma árvore, com um pedaço de carne no bico. Olha só, onde é que aparece? É no início ou no final essa frase? A carne veio abaixo e a raposa abocanhou. E onde é que aparece a ordem dessas frases, tá bom? Você vai observar, vai fazer a leitura no texto e vai observar a ordem em que elas aparecem, tá bom? Pronto. 11. Releia a fala da raposa no final da narrativa e explica com suas palavras, tá bom? Você vai releia a fala da raposa no final da narrativa, no final do texto, certo? E vai explicar com as suas palavras, certo? Tudo bem? Então, essa é a nossa atividade de hoje. E qualquer dúvida, não tenha dúvida. Você pode sempre chamar a Pro, tá bom? Beijos e até mais.